Muito bem, entrevista coletiva com o presidente Walter Dalzotto Júnior. Valtinho, primeira pergunta do repórter Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Com a sequência de jogos e o risco de lesões e contaminações pelo Covid-19, o Juventude tem condições financeiras de fazer mais contratações para qualificar o elenco? Olha, nós estamos trabalhando junto com o departamento de futebol para que se possa qualificar essa equipe. A gente sabe que tem algumas posições ainda carentes que a gente precisa de alguma peça, de uma reposição. Então o trabalho está sendo em cima disso. O nosso grupo ainda é um grupo com bastante quantidade. Estamos trabalhando para que possa se emprestar algum atleta, se rescindir com algum outro. Então o trabalho é direto em cima disso. E o Juventude é uma equipe que, como nós temos alguma ambição dentro da competição, é importante que nós estejamos atentos às oportunidades do mercado. Se estiver dentro de possibilidade que o Juventude possa qualificar a equipe, nós vamos estar atentos e tentar fazer isso. Pergunta de Pedro Petrucci, da Bitcom. O Juventude teme algum prejuízo no imbróglio que envolve a Turner e os direitos de transmissão do Brasileirão? É uma questão que para acontecer isso, o Juventude teria que estar na Série A já, né? Mas pelo que nós estamos acompanhando, o Juventude está no grupo de clubes que tem um advogado trabalhando com essa questão, e estamos recebendo os retornos, e a princípio a Turner está trabalhando normal, vai manter o que foi acordado. Então nesse sentido está tudo tranquilo. Pergunta de Marcelo Rocha, do Pioneiro e da Gaúcha Serra. O Juventude já conseguiu a recuperação financeira do tempo que ficou parado durante a pandemia? É uma questão que nessa época dos 4 meses e pouco, onde nós ficamos parados, nós tivemos uma redução em torno de 8%, 9% nas nossas receitas, mas em contrapartida tivemos uma redução em torno de 16% das despesas. Então o clube conseguiu fazer uma boa gestão nesse período e sair de uma forma equilibrada. A gente sabe que desde que nós iniciamos a temporada, nós temos um déficit de fluxo de caixa que a gente está correndo atrás, está buscando alternativas para que o quanto antes a gente possa equilibrar o nosso orçamento. Então esse período foi um período onde as receitas reduziram, mas as despesas reduziram graças ao trabalho de todos num valor maior. Pergunta do Fernando Leonardi, do Portal da Bola. Presidente, como o senhor imagina o clube daqui 10 anos e quais os projetos de infraestrutura e de fortalecimento dentro e fora de campo? É uma pergunta bastante abrangente, né? Se eu te disser que temos ideias ambiciosas, mas essas ideias precisam de parceiros, precisam de questões que nós não temos ainda alcance ou não temos ainda nada alinhavado em cima disso, mas eu imagino melhorias significativas no Jacone. Nós precisamos fazer isso, não sei se com as próprias pernas ou com uma parceria. Nós temos que melhorar a iluminação, nós temos que trocar gramados, nós temos as cadeiras, que foi uma promessa que nós iríamos trocar, substituir elas ao longo desse ano, mas em função de tudo que aconteceu, a dificuldade aumentou. Então tem várias, colocar os assentos no restante das arquibancadas, melhorias de conforto, que tragam conforto para o associado em termos de acesso, alimentação e até banheiros, bares. Então são projetos que estão no papel, mas demora um pouco para que a gente consiga operacionalizar, porque o nosso orçamento é muito curto. Nós não temos conseguindo ter superávit ao longo dos anos para que isso possa acontecer, e quando esse superávit acontece, nós temos sempre compromissos de outros exercícios, compromissos anteriores que a gente tem procurado honrar. Então o que a gente conseguiu fazer esse ano foi a reforma administrativa,
que foi através de um trabalho do Conselho junto com o Departamento de Marketing, que foi disponibilizado pelos conselheiros, pelos torcedores, um valor para que a gente conseguisse viabilizar essa obra. A obra está concluída, até o final do mês devem chegar os móveis e foi uma obra importante que já faz uns 4, 5 anos que nós estamos pensando nisso e esse período conseguimos viabilizar. Então, são coisas pequenas, mas que as melhorias vão acontecendo paulatinamente. Pergunta de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Como foi a conversa com a direção do América Mineiro na noite de ontem e o que ficou decidido sobre a situação do Jonatas Bellusso? Então, nós conversei com o executivo do América, que estava aqui, o presidente não veio, conversamos sobre outros assuntos, não conversamos sobre o Bellusso. A questão do Bellusso já foi conversada anteriormente, é um jogador que o nosso treinador não conta para essa temporada, e nós passamos isso para o América, então estamos procurando encontrar alguma situação em conjunto que possa dar sequência ao trabalho dele em outro clube. Ele está, enquanto isso, treinando com o grupo B do Juventude, jogadores que não estão relacionados, jogadores que nós temos interesse de emprestar, e estamos dando as condições para esse grupo treinar, mas não faz parte dos planos do Juventude nesse momento. Pergunta do Pedro Petrucci, da Bitcom. O clube pretende tornar público o balanço financeiro de 2019, como ocorreu nos anos anteriores? Com certeza. Hoje, inclusive, nós temos a reunião do Conselho Deliberativo, onde vão ser apresentados os números, o fechamento. Tivemos aí ao longo desse mês um retorno da auditoria, então hoje vai passar pelo crivo, vamos dizer assim, do Conselho Deliberativo, e aprovado a gente vai publicar o balanço com certeza. Pergunta de Marcelo Rocha, do Pioneiro e da Gaúcha Serra. O Juventude briga pelo acesso na Série B nesse ano e tem condições de disputar a Série A em 2021, caso o acesso ocorra? Olha, primeiro, o campeonato está apenas iniciando. Eu acho importante que nós consigamos estar pelo menos entre os 8 primeiros da competição, ao longo da competição, que o Juventude consiga fazer uma Série B tranquila, consiga fazer uma Série B equilibrada. A gente sabe que é uma competição bastante difícil, muito equilibrada, vários clubes de camisa, com tradição, brigando pelo acesso, e é uma competição que o Juventude sim almeja uma vaga na Série A do próximo ano, mas como o campeonato está apenas iniciando, diria que o nosso grupo ainda está se incorporando, nós estamos ainda contratando jogadores e adequando algumas questões dentro do departamento de futebol, com saída e vinda de atletas. Eu te diria que esse período que nós não temos o grupo definido como um todo, é importante que a gente consiga aí estar entre os 4, entre os 8 primeiros da competição, e com essas contratações que nós estamos imaginando, o grupo se incorpora um pouco mais e tem uma qualidade melhor, que a gente possa sonhar com algo mais. A gente sabe que é uma competição bastante difícil, e vamos procurar, quem sabe, nesse terço final do campeonato, estar ainda com possibilidade de acesso, para que a gente possa aí, sonhar com acesso. Caso o acesso aconteça, é um orçamento completamente diferente, e aí a gente vai ter que fazer um planejamento bastante diferente em cima de um possível acesso à primeira divisão. Mas isso é muito prematuro, é muito no início da competição. Temos que aguardar aí essa definição de quem vai brigar por acesso, quem vai brigar por rebaixamento. Então, temos que aguardar ainda mais algumas rodadas para a gente ter essa definição mais clara. Pergunta de William Bertuol, do Portal da Bola. Ele fala sobre a sequência de jogos no início da Série B, e ele pergunta ao senhor presidente o quanto essa sequência de jogos e viagens atrapalha a equipe na competição. Não, atrapalha não só o Juventude, eu acho que atrapalha todas as equipes, né? Nós até tínhamos uma solicitação para a CBF que cada viagem a gente pudesse realizar 2 partidas.
principalmente as equipes do Sul que vão para o Norte, Nordeste, pudesse fazer isso ou vice-versa. Nós tivemos essa possibilidade agora com esse jogo na volta do Maranhão parar em Curitiba já, então ficamos uma semana fora de Caxias. Isso dá um desgaste, outro desgaste é o desgaste psicológico que tivemos, o resultado positivo de alguns atletas, do treinador. Então isso tudo gera um desgaste e esse jogo que nós tivemos em casa, com certeza era um jogo difícil por si só. Em virtude de todo o desgaste que nós tivemos, ele se tornou, principalmente no segundo tempo, onde a equipe sentiu mais. Mas é assim, a Série B é assim, são viagens longas, é desgastante sim, e nós temos que ter um planejamento em cima disso. Tem, quem sabe, alternar mais a equipe, quem sabe tu poupar alguns jogadores de viagens e estarem prontos na sequência. É um planejamento que tem que ser feito e para isso tu precisa ter um grupo qualificado e um grupo de quantidade também que a gente possa pensar em fazer isso.